O Chelsea, próximo adversário do Palmeiras nas quartas de final do Mundial de Clubes, fez um investimento palestrino colossal no seu ataque e já deve contar com um reforço contra o Palmeiras. Segura, porque essa é bomba e olha, pode trazer muita preocupação, principalmente para a zaga palestrina, que está toda desfalcada. Segura aí que nós vamos comentar sobre esse grande movimento do time inglês contratando um jogador de última hora aí para botar pressão para cima do Palmeiras. E também para acabar de lascar, a Juventus monitora o lateral esquerdo Piquerez. Informação que vem direto de jornal italiano. E o Palmeiras vê 3 de seus jogadores já podendo assinar um pré-contrato para arrumar para outro clube no ano de 2026. E um detalhe curioso, o palestrino marcou aí a vitória do Fluminense ontem para cima da Inter de Milão e é claro que eu vou compartilhar com vocês. Vocês já devem ter visto na imagem aí 2 torcedores. Se liga só, a gente vai trazer aqui o que aconteceu. Antes da gente começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, isso é muito importante. O seu like ajuda demais no engajamento e eu também entendo que vocês gostaram do conteúdo. E também, se você assiste pelo celular, já sabe, clica no botãozinho hypar que aparece do lado dos comentários, assim você coopera demais com o nosso trabalho por aqui. Dito isso, vamos falar de Palmeiras. Nesta terça-feira, que ó, tem bomba estourando aí nas arenas alviverdes pra gente ficar de olho. Vem comigo, palestrino, que a gente vai conversar. Fala comigo, meu querido torcedor palestrino, porque eu me direciono a esse coração alviverde que está aí do outro lado. Se você não me conhece, meu nome é Leandro Rodrigues e é claro, estamos aqui todos os dias falando de Palmeiras, mostrando toda a nossa palestrinidade, o nosso amor por este clube do nosso coração. E ó, quero começar aqui falando da rodada do Mundial de Clubes que aconteceu nessa última segunda-feira. Teve o jogo do Fluminense contra a Inter de Milão. Eu fui um dos caras aqui que ó, tava praticamente certo que o vice-campeão da Champions, o segundo lugar, o tal do Inter de Milão aí, ia passar o carro para cima do Fluminense. Mas aconteceu exatamente ao contrário, palestrino. O técnico Renato Gaúcho do Fluminense espelhou o esquema tático da Inter de Milão no Fluminense e acabou dando muito certo e o atacante Cano acabou se consagrando na partida e parabéns ao Fluminense por ter passado para as quartas de final. Aí os caras vão querer desmerecer o Fluminense. Cara, a Inter de Milão foi quem chegou na final da Champions e perdeu o título aí para o Paris Saint-Germain. Então esse time da Inter de Milão não é time para se desprezar não. E o Fluminense foi lá e aprontou o crime para cima dos italianos. E olha só a imagem que chamou a atenção e ficou marcada. E é lógico que eu dou os créditos aqui, essa imagem foi feita pelo pessoal do Globo Esporte, né, o Grupo Globo, porque aconteceu outro jogo na sequência, né, às 10 horas da noite. Eu fiquei quase até 1 hora da manhã acordado para acompanhar essa partida. Al Hilal e Manchester City. Vocês viram o que aconteceu? Pintou a zebra na Copa do Mundo de Clubes. O Manchester City tão queridinho, inclusive eu falava por aqui que era o time mais poderoso do lado da nossa chave, foi eliminado pelos árabes, velho. Al Hilal com direito a gols dos brasileiros, né? Principalmente o Marcos Leonardo jogando muita bola e botando correria para esse time do Guardiola. E ó, a imagem que a Globo captura é de um palmeirense e de um torcedor do Fluminense se abraçando pela queda de um time grande europeu. Rapaz, os fluminenses estão torcendo para os palmeirenses. E ó, vou falar para vocês, hein? Eu torci pro Fluminense ganhar da Inter de Milão, tá? Porque quanto menos europeu nessa competição, melhor para nós. É muito melhor, tanto pro Fluminense quanto pro Palmeiras, se enfrentarem numa eventual semifinal, do que um Fluminense, né? Caso o Palmeiras saia, bata na madeira aí, o Fluminense enfrentar um europeu na semifinal, ou o Palmeiras, se passar, pegar um europeu. Então por isso que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo aqui, ó. Quando o Manchester City sai, o torcedor do Fluminense e o torcedor palmeirense se abraçando com a saída deste grande clube europeu. Mas ó, Fluminense que vai pegar o Al Hilal agora,
fique esperto, hein, mano. Esse time do Al Hilal é correria. Esses caras têm um contra-ataque mortal e mostraram a força deles. Foi por isso que eliminaram o time do Guardiola, o Manchester City. E tem bons jogadores lá, tá? O Marcos Leonardo tá jogando pra caramba. Fiquei surpreso com a participação do Marcos Leonardo na partida. Com um zagueiro, um tal de Koulibaly. O cara é bom de bola pra caramba. Então, o Fluminense tem que abrir o olho com esse time árabe aí, viu? Porque não vai ser coisa fácil, não. E aí? O que vocês acharam, Palestrino, dessa foto aqui de um palmeirense e de um torcedor do Fluminense se abraçando pela queda do Manchester City? Posta aqui nos comentários, certamente isso aqui vai render muita coisa até o final do Mundial de Clubes. E seguindo com o nosso projeto de noticiário, ó, só tira o Gustavo Gomes aqui dessa equação, porque eu não consegui encontrar uma foto que estivesse o Mike, o Marcos Rocha e o Marcelo Lomba. Essa informação é muito importante e é lógico que a gente precisa, né, compartilhar com vocês. O Gustavo Gomes tá aqui só de gaiato, tá? Porque o foco mesmo é no Mike e no Marcos Rocha, que tá com a cabecinha ao fundo aí, e também no Marcelo Lomba. É o seguinte, Palestrino, ó, em paralelo aí à disputa do Mundial de Clubes, que tá muito bacana da gente acompanhar, a diretoria do Palmeiras vem pensando aí na manutenção do elenco para a próxima temporada. Isso porque, né, alguns dos jogadores estão entrando em fim de contrato e já poderão assinar de graça com um novo clube para se despedirem do Palmeiras. A partir de hoje, terça-feira, dia 1º, Marcelo Lomba, Mike e Marcos Rocha podem assinar de graça com qualquer clube. Isso porque seus contratos se encerram no final do ano. Ainda não há uma definição sobre o que o Palmeiras fará com eles. É muito importante destacar isso para vocês. Há uma tendência de que o rejuvenescimento na lateral direita vai acontecer e isso exigirá a saída de pelo menos, dos veteranos na lateral, seja o Mike ou seja o Marcos Rocha, tá? Então, 3 jogadores aí do elenco do Palmeiras que já podem se despedir de graça e o Verdão não receber nada por eles, né? O Mike, que já fez espetaculares partidas e ajudou demais o Palmeiras no tempo que ele jogou por aqui. O Marcos Rocha, que tem aí seus defeitos, é muito criticado por muita gente e por mim também. Mas a gente tem que reconhecer, ajudou o Palmeiras em determinado tempo também, teve a sua importância nesse elenco. É um cara que, é um dos jogadores que mais levantou títulos pelo Palmeiras, o Marcos Rocha, hein? Então a gente não pode deixar isso de lado, apesar de todas as críticas que nós possamos ter ao Marcos Rocha. E no caso do Marcelo Lomba, é um goleiro que se demonstrou muito seguro, né, velho? Nunca reclamou, nunca criou problema no vestiário e toda vez que o Abel precisou dele para ser titular, que não foram muitas vezes, o Marcelo Lomba foi lá, fez a parte dele e não ficou devendo, não comprometeu. Então são 3 jogadores que nós podemos dizer que de fato foram e quem sabe, né, não sei, podem ainda ser importantes para o Palmeiras no decorrer dessa temporada. Fato é, Mike, Marcos Rocha e Marcelo Lomba já podem sair de graça do Palmeiras a partir do ano que vem, assinando um pré-contrato com qualquer outro clube este ano. Quero saber o que vocês acham disso. Posta aí nos comentários. O Marcelo Lomba, muito provavelmente, ele vai procurar uma equipe que ele possa finalizar a carreira dele sendo titular. O Mike vem convivendo com muitas lesões e o professor Abel Ferreira colocou na cabeça que o Mike não é lateral, é ponta direita. Pô, ó, Abel, me ajuda aí, Abel. E o Marcos Rocha, né, já tá aí avançado em dias. É um jogador que a idade bateu, pelo menos na minha opinião. Lógico, sabe sim jogar bola, mas quando encontra ali um ponta esquerda que joga em cima dele ali, que o cara é rápido, eu morro de medo porque o Marcos Rocha realmente não dá conta de acompanhar. Usa aí o Palestrino, o espaço para comentários, para você dizer para nós aí, compartilhar sua opinião, o que você acha dessa possível saída desses 3 atletas. Vamos aguardar para ver o que o Palmeiras vai fazer. E a partir de agora nós começamos a sessão bombas que aconteceram nessa última segunda-feira para o torcedor palestrino. E agora nós estamos falando de um jogador aqui que é muito importante para o elenco do Palmeiras. Não é querendo botar aí mais gasolina na fogueira, não. A gente não tem lateral esquerdo, hein, velho? A gente tem o Vanderlan, que possivelmente vai ser titular contra o Chelsea. Rapaz, eu não quero nem pensar nisso, tá? O Vanderlan que já tá devendo futebol no Palmeiras, pelo menos na minha opinião, há um bom tempo. Porém, entretanto, todavia, Piquerez está fora da partida por causa de cartões amarelos. Tá expulso, né? Não vai poder estar em campo. O substituto dele é o Vanderlan. É por isso que eu falo para vocês que a gente não tem lateral esquerdo. E olha só essa quentinha
que vem direto da Itália. Segundo o jornal italiano Tutto Sports, a Juventus está de olho bem aberto em diversos jogadores que disputam a Copa do Mundo de Clubes. E um deles, segundo o jornal, que os italianos estão encantados, são com Joaquim Piquerez, lateral esquerdo do Palmeiras. Piquerez, quero lembrar vocês que tem contrato com o Palmeiras até o final de 2026, ou seja, até o ano que vem. E a imprensa local trata o negócio como difícil. Obviamente o Palmeiras vai dificultar uma saída. Se a Juventus quiser o jogador, vai ter que colocar muita grana na mesa. Vale destacar para vocês também que, de acordo com o Tutto Sports, né, esse jornal italiano, ainda não há nenhuma proposta formal da Juventus pelo jogador palmeirense. E se não me falha a memória, hoje é dia 1º de julho, hoje está abrindo a janela de transferências do meio de ano, tanto lá na Europa quanto aqui no Brasil também, se não me falha a memória, hein? Se eu tiver errado em alguma dessas informações, vocês me corrigem aqui nos comentários. Então, vai começar a pipocar doleta na mesa do Palmeiras para, aqui, seu Piquerez, que a gente tá falando agora do interesse da Juventus, seu Richard Rios, esse colombiano, vai sair do Palmeiras lamentavelmente, porque tá fazendo uma puta Copa do Mundo de Clubes, o Richard Rios. Meu Deus, o que jogou de bola contra o Botafogo é brincadeira. E tem outros jogadores, até o menino Alanzinho tá especulando aí, já que tem times, de olho em cima dele para tirar do Palmeiras. Tomara que isso não aconteça, porque a gente nem viu direito esse menino jogar e a gente já percebeu que ele é muito bom de bola. E tem outros jogadores aí também que estão falando aí que podem sair do Palmeiras. O Naves, quem sabe, tem interesse aí de um clube brasileiro querendo tirar ele do Palmeiras. Vi um negócio aí do Cruzeiro, né? A Raposa de olho em cima dele. Não sei se isso é verdade, por isso que eu não trouxe pro canal, mas eu confesso para vocês que eu tô um pouco temeroso de um desmanche aí desse elenco do Palmeiras, porque tem muito jogador chamando a atenção. E aqui, o principal lateral esquerdo do Brasil, tá? Atuante no Campeonato Brasileiro é o Piquerez e pode estar de malas prontas, hein? Porque se chegar um caminhão de dinheiro da Juventus, você pode ter certeza que o Palmeiras não vai segurar. É muito complicado. Eu tô cansado de falar pra vocês, quando esses europeus chegam e eles querem de fato o jogador, eles chegam metendo o pé na porta, mete as doletas em cima da mesa e aí não tem o que fazer, meu amigo. Tchau e bênção, deseja sorte pro cara e aí o Palmeiras que se vire pra encontrar um substituto. Infelizmente, esse é o poder do futebol europeu, por isso que a gente fica aqui, todos nós apreensivos com os nossos jogadores. Posta nos comentários, você é que vai dar o papo, Palestrino, a respeito deste interesse colocado pelo jornal italiano sobre o Piquerez, nosso lateral esquerdo. E falei pra vocês que agora era a sessão bomba, né? A partir do Piquerez. Essa aqui foi a que explodiu ontem à tarde e deixou aí muito Palestrino preocupado, velho. E no final eu vou contar um papo que rolou com um amigo meu, né, que eu mesmo estava desmerecendo, mas eu confesso que quando parei para dar uma olhada nos números desse camarada que tá na sua tela aí, que já foi cogitado para a seleção brasileira, eu comecei a ficar um pouco espantado com a situação, porque esse cara vai jogar contra o Palmeiras. E olha só, para você que tá boiando nessa história, o Chelsea, Palestrino, encaminhou a contratação do atacante João Pedro, revelado pelo Fluminense e que estava jogando no Brighton da Inglaterra há 2 temporadas. A transferência deve custar cerca de 50 milhões de libras. Sabe quanto que isso dá em reais brasileiros? 376,1 milhões de reais na cotação de hoje, tá? Então é dinheiro pra caramba. Além de bônus por metas alcançadas, foi o negócio que o Chelsea fez com o Brighton. Colocou muito dinheiro na mesa lá dos outros ingleses para contratar esse menino aqui de última hora para brocar pra cima do Palmeiras. Mas não vai dar certo não, não vai dar certo não. Esquenta a cabeça não. A gente tá preocupado aqui, mas bate na madeira aí, esse cara não vai sair nem na foto. Tomara, né? Estamos torcendo por isso. É importante falar para vocês, palestrinos, que o atacante João Pedro, né, brasileiro, já era alvo de interesse do Chelsea, que abrira a negociação com o Brighton pelo jogador. O jornal Telegraph e o site The Athletic publicaram no último domingo a informação deste acerto. O Newcastle era outro clube que tentava a contratação do brasileiro, mas o Chelsea, mais poder aquisitivo, foi lá
e não deixou passar essa oportunidade, né, cara? Porque 50 milhões de libras, né, no caso, é 376 milhões de reais. É dinheiro pra caramba, hein, meu? Puta merda. É o seguinte também, ó, o que eu quero falar pra vocês é que a expectativa, segundo a imprensa inglesa, é de que o atacante, de fato, vai integrar o elenco do Chelsea ainda para a disputa das quartas de finais da Copa do Mundo de Clubes, na próxima sexta-feira, contra o nosso Palmeiras. A FIFA permitiu, para quem não sabe, 2 contratações e 6 novos inscritos até o dia 3 de julho. E ó, quero mostrar uma parada para vocês aqui, cara, que foi o que me assustou, né? Eu falei para vocês que ia contar. Um amigo meu me mandou uma mensagem ontem, eu tinha feito o vídeo da tarde e eu tinha ido fazer as compras aqui de casa com a minha esposa, tava voltando no Uber e aí sobe a mensagem lá do WhatsApp. Mano, tu viu aí o que o Chelsea fez? Contratação desse jogador aí, gastou 300 e poucos milhões de reais pra trazer esse cara pra brocar pra cima de nós. Aí eu brinquei com ele, né? Aí eu falei assim, mas quem é esse cara? Porque eu não acompanho o jogo do João Pedro lá pelo Brighton. Confesso pra vocês, tá? Sendo muito sincero. Então, tipo, nem tinha conhecimento desse atleta aqui e o quanto ele tava fazendo pelo Brighton na temporada. Aí ele falou, cara, é um jogador aí que já foi cotado muitas vezes pra seleção brasileira e chama muita atenção, né, pelo alto investimento. Aí eu brinquei com ele, falei pra ele, mano, se é cotado pra seleção brasileira, fique em paz, porque não vai dar problema pro Palmeiras. Falei na inocência, falei, né, na ignorância, aí eu fui parar pra dar umas olhadas nos números do João Pedro pelo Brighton. Se liga aí, está na sua tela o site Transfer Marketing, esse site tão conhecido da galera quando a gente quer saber números, atuações, valores de mercado e tudo mais, aonde o jogador atua. E ó, eu fui atrás aqui, ó, do João Pedro e eu fiquei, cara, meio preocupado com os números do jogador, tá? Ó, João Pedro ainda consta que ele é jogador do Brighton, mas ele já tá certo com o Chelsea. Já pode cravar isso daí. Ele teve 30 jogos que ele participou pelo Brighton e olha só, 17 participações em gols palestrinos. Dentre essas participações, 10 foram de fato gols do jogador e 6 foram assistências desse menino João Pedro, que agora é atacante do Chelsea e você pode ter certeza que vai trazer problemas para a zaga do Palmeiras. Até porque Murilo não joga, porque machucou. Gustavo Gomes cumpre suspensão. Piquerez cumpre suspensão também. Então a zaga do Palmeiras, pelo menos uma prévia, deve ser, né? Se o Abel Ferreira trocar os 6 pelo meia dúzia, vai ser aí provavelmente o Giai na lateral direita, Bruno Fux e Mikael sendo a dupla de zaga do Palmeiras e o nosso lateral esquerdo vai ser o Vanderlan, velho. Vanderlan que não vem atuando muito bem pelo Palmeiras, como eu disse no início do vídeo. Para marcar, ó, o João Pedro, esse investimento de 376 milhões para tirá-lo do Brighton e ser atacante do Chelsea. A gente não esperava por essa. Quero saber o que você pensa, se você acompanha de perto aí o futebol europeu, nesse caso, né, a Premier League, e se você pode aqui cooperar conosco nesse canal, escrevendo nos comentários o que você acha desse jogador aqui. Você acha que o palmeirense tem que ficar preocupado ou vocês acham que eu, na minha inocência, quando eu falei pro meu amigo, a gente não vai se preocupar porque quando é cotado pra seleção brasileira é um bagre de fato. Toma cuidado, hein, o que você vai escrever aí, porque o cara tem bons números na última temporada pelo Brighton. Vamos aguardar, Palestrino. Vamos aguardar para ver o que o nosso professor Abel Ferreira vai aprontar para este confronto de logo mais contra o Chelsea na sexta-feira, hein? E a gente torce para esse cara aqui não aparecer nem na foto. E desta forma eu vou terminando por aqui essa edição da manhã do nosso canal Notícias Meu Verdão. Edição de terça-feira. E eu quero agradecer, como sempre, a audiência de todos vocês, meus irmãos palestrinos, irmãos e irmãs que acompanham aqui todos os dias, né? As principais informações que giram em torno da Sociedade Esportiva Palmeiras, esse time que a gente tanto ama, tá certo? Você que assistiu o vídeo até agora, verifica a sua inscrição. Se você é novo, se inscreve no canal. Eu te peço por gentileza, é de graça, velho. Você não vai gastar nada. Se inscreve aí no canal. Ó, seu like no vídeo é muito importante. Não esquece de sentar o dedo no botão. E é claro, se você assiste pelo celular, você já sabe.
clica no botão hypar para ajudar aqui o nosso trabalho e é claro, isso vai demonstrar o quanto vocês têm gostado do conteúdo que a gente tem postado por aqui. Dito isso, vou indo nessa, que o Papai do Céu dê uma excelente terça-feira abençoada a todos vocês. Eu volto num próximo vídeo e avante palestra! Chelsea, querendo botar medo pra cima dos palestrinos, hein? Mas não vai não, não vai não.